sem imaginar que era grande. Nós de novo tentamos fazer o contato com Jonatas há poucos momentos atrás na entrevista que já é marcada para as segundas-feiras à noite e não conseguimos, algumas dificuldades na tecnologia, mas agora a gente vai realizar essa atividade. Ele já está aqui conosco e ele vai estar nos falando, né, sobre a questão da atenção familiar e a espiritualidade, tá bom? Então a gente vai ouvir, por certo, a gente tem muito que aprender com ele na reflexão que ele vai nos trazer. Uma ótima noite a você que está em casa e nos ouve, né? Então vamos, antes de entrarmos já direto nesse tema, eu gostaria de apresentar alguns pontos importantes em outras lives anteriores que já fizemos, né, que vai melhor hoje nos servir de base para o que queremos conversar hoje. E, a princípio, é sempre bom levar aquilo que eu sempre venho aqui acrescentando a cada live, a importância da valorização do próximo, como um ponto fundamental na espiritualidade. Não é? E os pontos que eu levantei a respeito da educação, no caso familiar, e a espiritualidade, foram, primeiramente, só retomando aqui aqueles pontos que já estamos conversando há muito tempo, a informação direta, a mensagem direta, é você chegar e conversar com seu filho, com seu pai ou com seu cônjuge de maneira direta e séria a respeito desse tema, levantando os pontos, e já também colocamos aqui as dificuldades que existem em existir esse tipo de diálogo direto, né? O segundo ponto que nós levantamos a respeito do exemplo. É fundamental que, se você for cobrar ou acrescentar alguma coisa, você, como educador nesse caso, onde você faz inclinação para esse tipo de situação que nós chamamos de espiritualidade, a pessoa que quer passar essa mensagem para o outro que vai estar ouvindo, ela precisa de alguma forma ser modelo, porque geram vários problemas quando você acaba não sendo referência para o que você vai estar cobrando do outro, né? O terceiro aspecto que nós chamamos a atenção foi a educação religiosa. E levantamos aqui muitos perigos que existem quando a religiosidade ela acaba não sendo uma peça fundamental para poder, digamos assim, elevar a espiritualidade. Quando as pessoas buscam na própria religiosidade o fim nela mesma, então ela fica incompleta e pode ser muito nociva, pode ser muito perigosa, né, por várias questões que já falamos anteriormente. E o quarto ponto que nós levantamos na live passada foi a respeito da disciplina. E também colocamos aqui que é fundamental para a espiritualidade, no caso que o educador, quando for disciplinar o filho, ele precisa ser muito claro em sua mensagem e mostrando por que está acontecendo aquilo, né? Porque se você não for claro, aí volta também no mesmo problema que existe com relação à religiosidade. Acaba sendo algo muito nocivo, que depois de algum tempo vai ser muito difícil você recuperar. Não é impossível, mas com toda certeza vai ser muito mais trabalhoso. Não é quando você quer educar e a mensagem que você acaba passando é uma mensagem de desabafo, uma mensagem de mágoa, uma mensagem somente, vou pontuar aqui, né, em específico, para poder ficar bastante evidenciado, somente uma frustração de um pai para um filho, não é uma decepção, uma melhor palavra para poder colocar nessa situação, uma decepção. Se for só uma decepção, então está muito distante da espiritualidade. É preciso você mostrar, estar bem claro, o perigo que existe quando o teu filho, ou quem precisa ser educado, ele desobedece regras, ele não respeita os outros fora da família, não respeita aqueles também que fazem parte da família, né? Então, se você mostrar o quão perigoso é
esse descumprimento, o quão perigoso é para o próximo e para ele mesmo, o descumprimento disso, não está bastante clara essa relação, então acaba sendo muito prejudicial. A mensagem que vai passar na questão principal é: se estiver chateado ou nervoso com uma coisa, pronto. Disciplina, castigue, bata, sem muita reflexão. Né? E é muito polêmico isso. Então, os pontos fundamentais da educação no lar, educação familiar e espiritualidade foram esses. Né? E hoje vamos estar levantando aqui um segundo, digamos assim, um segundo título para podermos trabalhar em cima da educação familiar. Eu levantei aqui, que nós colocamos essa questão chamada como o equilíbrio circunstancial familiar e a espiritualidade. Eu falo, rapaz, que frase comprida. Quer dizer o que é isso daí? Né? A ideia aqui é justamente alguns gestos, alguns costumes, algumas práticas dentro da família que podem ser muito prejudiciais. Então vamos colocar aqui, trabalhá-las separadamente para mostrar o perigo que existe, né, para a família, o perigo que existe, digamos assim, para a sociedade, através da família, através da maneira, da cosmovisão que o indivíduo está tendo naquele ambiente, né, que pode ser muito perigoso. Ok, então foi já muito bem acrescentado que para podermos começar a respeito desse equilíbrio circunstancial da família, o ponto que iremos começar hoje, né, o costume, a prática que iremos analisar hoje é a questão da atenção familiar. E para esse tema eu achei melhor dividir em duas partes, para poder conversar com vocês. Né? E a primeira parte é justamente essa. A atenção é o quê? A atenção é quando existe uma concentração ou direcionamento a algum objeto. E aqui quando falamos de um objeto, pode ser pessoa, pode ser situação, circunstância, ou um objeto propriamente dito. Né? Se aquilo tem o seu foco, então, consequentemente, ele tem também a sua atenção. Né? E a primeira parte é justamente isso, é o foco do outro. Que outro? Do filho, do cônjuge. Onde está o foco dele? Eu vou citar aqui para vocês, para podermos começar bem, dois exemplos. Um é de um livro que eu li, né, que o autor ele faz menção a uma situação, ou, lógico, uma situação hipotética. No Antigo Egito, a ideia do autor aqui é: como é que algum burocrata ou alguém muito rico no Antigo Egito, dono de terras, poderoso da época, o que ele fazia para poder resolver algum tipo de problema conjugal? Será que ele resolveria esses problemas fazendo viagens? Viajar para a Babilônia, que inclusive já foi uma das 7 maravilhas do mundo, né? Os jardins da Babilônia. Será que ele resolveria como se fosse uma espécie de Paris hoje em dia? Será que a viagem resolveria? Seria o problema? A viagem, ou para poder ganhar algum tipo de moral com a esposa, ele faria uma espécie de tumba, né? Bonita, suntuosa, para poder ela olhar aquilo ali e falar: olha, como esse homem me valoriza. Né? É uma questão cultural, é uma questão de visão. Hoje é muito estranho de falar isso, né? Para poder você querer, de alguma forma, organizar a sua vida conjugal, você mencionar sobre a tumba da sua esposa. A mensagem que passa acaba sendo não positiva. Ok, e o outro exemplo, agora não já nem fala mais de... E outra coisa, só queria já pontuar, que é muito comum. Hoje as viagens, elas são já, digamos, são escapes, são terapias, são inclusive sonhos de muitos casais. Né? Ok, e vamos agora para os jovens. A juventude, recentemente eu li um documentário, uma matéria falando sobre, em 2020, como estavam as práticas da juventude nos Estados Unidos. E lá, o que foi apresentado é que a média de horas que um jovem fica em redes sociais, televisão ou videogame, uma dessas 3 plataformas, é de aproximadamente, olha só, né? Foi a pesquisa que apontou. E eu não creio que seja só por causa da pandemia. Por quê? Porque esse número já vem crescendo já há muito tempo, inclusive no Japão.
no Japão já existem matérias já que afirmam que muitos daqueles jovens já passam mais tempo em algum tipo de plataforma como essa do que fazendo outra coisa, quando estão acordados. E nos Estados Unidos a média de horas que deu foi de 11 horas. 11 horas. Num tipo de plataforma como essa. Não é? Ok, então, em cima desses dois exemplos, eu queria pontuar algo muito importante que eu já acrescentei na live passada. Nós estamos vivendo num período muito único na história. Né? E por incrível que pareça, nós estamos sendo cobaias nisso tudo. Eu já mencionei nos exemplos da live passada que quando se fala em criação de filho, a ideia de dar para o filho aquilo que você não teve, a ideia de ser amigo do filho, essa é uma ideia muito recente, ou até recorrer a algum tipo de punição que não seja a surra como primeira opção. Isso é algo muito atual, muito contemporâneo. Talvez nossos pais e nossos avós não tiveram essa realidade. E nós hoje somos cobaias. Nós somos um experimento para aquilo que pode mostrar onde estão as grandes falhas da juventude atual, ou onde estão os acertos que tiveram nessa juventude pela maneira que estamos sendo criados, ou pela maneira que estamos criando, em cima desses fundamentos muito novos. Não é? Então somos cobaia, e em cima disso está também agora o que eu coloquei. Citamos a educação, pois bem, citamos também os objetivos. O foco do casal, o foco do filho, acabou mudando. Não sei se vocês perceberam já, mas uma dessas mudanças, as mudanças que estão acontecendo recentemente, elas nos fazem questionar algumas coisas, inclusive nos papéis de cada membro familiar. Por exemplo, quando falamos que qual é a função do pai, o pai é o provedor da casa. Não consegue imaginar um outro cenário que não seja esse. Pelo menos era assim no passado. O papel do filho é estudar e ser obediente na escola e em casa. Não consegue existir um outro papel para o filho senão esse. No caso da mãe, a mãe cuidava das coisas de casa e cuidava dos filhos dentro de casa. E não se imagina um outro cenário senão esse. E hoje as realidades, as tarefas de cada membro desse familiar já estão muito diferentes que estavam antigamente. Elas estão misturadas. Então talvez os papéis não tão definidos que estamos enfrentando hoje, elas podem ocasionar em coisas muito perigosas, em coisas muito boas, é claro. Essas mudanças, elas quebram várias paredes de tradições. Elas nos apontam e nos direcionam para uma melhor igualdade. Elas apontam para um futuro onde a coisa é mais resolvida, não pelo gênero, talvez não pela idade, muito pela experiência, mas sim pela necessidade que temos de levar o outro, mesmo que o outro seja muito diferente da gente. Então, esses pontos, eles estão, digamos assim, apresentados a nós como algo muito positivo. Em contrapartida, como eu mencionei, essas tarefas que sempre na história elas foram muito bem firmadas na função de cada membro familiar, elas acabam hoje sendo um pouco questionadas, né? E isso gera alguns problemas, inclusive nos objetivos. Porque se você muda também esses papéis, consequentemente, em muitas áreas você muda. Você muda alguns objetivos. Eu escrevi, já terminei um livro que vai há algum tempo ser vendido, vai ser publicado, vai ser apresentado em e-books também. Né? E eu cito um dos capítulos a respeito da preocupação que existe quando a diversão é o fim. Mas parece que o que está se desenhando hoje em dia é justamente isso. Porque, por exemplo, quando eu citei o exemplo das viagens, quando eu citei os exemplos do videogame, aqui acaba sendo com uma forma de escape. Uma terapia para resolver algum tipo de problema, né? Algum tipo de distração diante de alguma circunstância negativa que o familiar está passando. Só que, e se, olha só, e se, em muitos casos, a viagem e o videogame não for uma ferramenta, digamos assim, complementar para ajudar no processo de terapia, mas virar uma necessidade. Se o indivíduo só consegue enxergar a felicidade
Se ele, no final das contas, fazer as viagens que ele sempre sonhou. Ou ter aquele PlayStation 5 que ele sempre sonhou. E se não tiver isso, talvez a frustração vai ser o maior problema dele. Porque no final das contas, o que nós estamos vendo em muitas coisas hoje em dia é que está se construindo uma ideia de que a diversão ela é o fim. A pessoa é feliz quando se diverte. O casal é feliz quando há essa diversão como fim. E as viagens é uma forma de entreter. Não é? Então por isso, e aí entra a grande preocupação, onde eu quero chamar a atenção para o que está se construindo a respeito dessa sociedade hoje, inclusive do modelo familiar, para a situação contemporânea, está na espiritualidade. Porque se você acha que o fim é a sua diversão, se você acha que para você ficar rico, você vai ter como finalidade, no final das contas, ter uma vida mais fácil no futuro, ou para você ficar rico para poder se divertir mais, né? Ou algo do tipo, então, consequentemente, quem você está buscando, no final das contas? Você mesmo. A sua satisfação. E onde cabe a espiritualidade quando você é o único favorecido nessa história? Onde está a espiritualidade que eu não citei anteriormente nessa live de hoje? O conceito dela, porque já venho citando vários momentos, mas a espiritualidade é a inclinação para aquilo que é maior do que você. Mas quando eu vejo na minha família, no meu casamento, na minha visão de filho, na minha visão de pai, que o fim real é quando acaba em divertimento, para mim, para minha pessoa, onde cabe a espiritualidade? Onde cabe a construção daquilo que é maior do que você, quando o fim aqui é você mesmo, é a sua satisfação? Essa é uma preocupação que nós temos que ter. E que às vezes nós misturamos, porque muito disso é uma construção pelo mercado. Algum tempo eu vi uma pregação, inclusive do Adson, não sei se ele está assistindo hoje a live, ou vai assistir, e o Adson ele tocou nesse ponto, de que muita dessa construção que nós temos, nossos sonhos, objetivos, e satisfação profissional, pessoal, ela é construída pelo modelo capitalista, pelo que o mercado está nos mostrando, nos oferecendo. É você vendo a propaganda, é você vendo numa série, numa televisão, se você vê em qualquer coisa, vendendo uma ideia de que é impossível você ser satisfeito, é impossível você ser feliz, se seus objetivos não forem materiais, não forem viagens, não forem uma vida sexual ativa, agradável, não for ver o filho formado em alguma coisa. É como se eles dessem para você a opção de qual é o verdadeiro sonho que você tem que seguir para você ser feliz. E na maioria das vezes, a construção que nos é passada, ela é uma construção fútil. E na grande maioria das vezes, olha só a relação que eu vou criar aqui para vocês. Já estou finalizando já, tá? Mas é só para vocês construírem. A diversão e a futilidade, elas andam muitas vezes de mão dadas. Então, por isso que devemos ter a tão grande preocupação sobre onde entra a espiritualidade quando nossos objetivos eles são só firmados em nós mesmos. Imagina Paulo, o apóstolo Paulo, se ele resolvesse nos últimos anos de vida dele, ele aposentar, parar e não seguir aquilo que ele sempre acreditou até o último dia de sua vida. A espiritualidade tem disso. Se é algo maior do que você, então muitas das vezes os objetivos que você traça apenas para você mesmo, eles estão desassociados do que significa a espiritualidade. Ok? Então assim a gente finaliza. Na próxima live a gente vai estar trazendo uma segunda parte sobre a atenção. Né? Um outro aspecto sobre a atenção e essa relação que ela tem com a espiritualidade. Tá bom? Tem alguma... Uma pergunta inclusive sobre o material que você mencionou do livro. Dá uma palavra sobre o livro que você está escrevendo. Ah, sim, ok. O livro é Entre Imagens e Reflexões. Eu vou estar oficializando, né, esse material, né, e deixar também as opções disponíveis a partir da quinta-feira pelo Facebook e pelo Instagram. Vou estar desenvolvendo a plataforma e vou estar apresentando nesse dia todo esse material, um novo canal que eu vou estar começando também, através
através de charts, cartoons e o Ministério, um programa que eu estou começando também, semanalmente, não é? Então, para você que vai estar nos assistindo aí, na quinta-feira vai estar disponível esse material pelo Facebook e eu vou estar divulgando. E com toda certeza vai chegar até você futuramente. Né? Esse link vai estar disponível lá para você poder ter acesso a esses e-books. É apenas R$17 o livro, o e-book. O livro está na faixa de R$23, que também vai sair nessa semana. Vai estar chegando e vai estar disponível. Para você que não se identifica muito com o e-book. Tá certo? Então, o livro é justamente isso. São algumas reflexões a questões espirituais, a questões sociais, familiares, inclusive para todo tipo de membro de igreja, para aqueles também que não fazem parte de igreja, para aqueles que não creem em nada. Eu fiz um leque bastante extenso para poder haver o máximo possível de identificação para o leitor. Porque com toda certeza, algumas das reflexões que estarão no livro, ela vai servir para você. Né? Talvez 3, 4, 5, talvez as 30 que eu tenho separado para vocês, porque a intenção é essa, justo mais. Quanto mais diverso for os temas do livro, apontando para o que realmente é importante e fundamental na nossa vida, mais alcance ele tem. Certo? Então, esse é o livro Entre Mais e Reflexões. Mas aí tá voltado para o aspecto religioso, o aspecto familiar, o aspecto social. Principalmente espiritualidade. E para você falar de espiritualidade, com toda certeza, como eu mencionei também em outras lives, o aspecto religioso ele acaba também sendo fundamental em muita coisa. Então, os pontos que eu estarei levantando lá é a valorização do próximo, é a valorização de você crer em algo maior do que você. Os pontos que também estarei colocando lá é a importância de não sermos hipócritas naquilo que nós divulgamos, naquilo que nós acreditamos, e principalmente estar na segurança daquilo que nós cremos. É fundamental a fé na nossa vida. Eu já falei aqui em outras lives, com toda certeza, a importância de que existe quando você tem fé em alguma coisa e quando você não tem. Né? E eu nem falo na questão metafísica. Eu falo na questão humana, existencial e material. Eu já mencionei que aqueles que aparentemente têm algum tipo de fé em vida religiosa, né, algum tipo de prática, eles vivem pelo menos 5 anos mais que aquele que não tem. Né, dizem alguns estudos científicos. Então o livro ele pontua bastante isso daí. Você disse que vai lançar quinta-feira? Quinta-feira eu vou estar divulgando mais, oficializando ele. Através do Facebook. À tarde, será? Eu estou vendo aqui minha agenda, e na quinta-feira à tarde não tenho não tem nada não tem ninguém que esteja marcado. Não, eu vou estar, porque eu vou estar começando ele já com um vídeo gravado, já gravei. Um vídeo que é em cima de um canal que eu vou estar começando, um programa chamado Ilustrando a Sua Realidade. E esse programa ele vai ser praticamente a minha porta de entrada para apresentar também esse produto. Né? Mas então, mesmo lá de sua casa, pela tecnologia, não dá para a gente fazer uma apresentação quinta à tarde apresentando esse material? Pode ser. Tranquilo. Pode ser? Pode. Quinta-feira à tarde, né? Quinta-feira à tarde. Que horas você acha que é um bom horário? 15 horas. Às 15 horas, né? Pronto. Tá tranquilo. Na quinta-feira às 15 horas a gente marca. Tá bom? Então faça suas despedidas. Então é isso. Já conversamos tudo o que precisamos conversar e eu sempre preciso pontuar, porque eu não sei se pessoas novas vão estar assistindo essa live. Né? Tudo que eu aqui apresento é o que eu venho estudando durante algum tempo. E com toda certeza, assim que eu ver alguma coisa, alguma incongruência, algo que vai divergir daquilo que eu já apresentei no passado, e que eu descobri que realmente a opção que eu estou mudando agora nessa semana difere da opção passada, você não tenha dúvida que eu não terei nenhum problema em estar apresentando a vocês. A nossa vida ela se constrói em cima disso. Né? A gente está cada vez mais desenvolvendo, e para que isso funcione é preciso que estejamos de cabeça aberta, estudando, aprendendo cada vez mais, né, e olhando também as condições dos outros, para podermos aprender. Então, tudo que aqui eu estou colocando é o que eu venho analisando, venho observando e venho estudando. Se de alguma forma vocês verem que há algum tipo de discordância, e se eu ver que a minha visão sobre a família, a espiritualidade, ela acaba divergindo em alguma coisa, eu terei a humildade, nesse caso, de estar apresentando a vocês, certo? Então,
na próxima live estaremos dando continuidade à questão da atenção familiar. Deixa eu só mencionar aqui quem está por aqui com você agora. A Adma Matos. Adma. Ela diz, esse meu sobrinho é muito lindo, muito edificante. Aqui em casa somos modernos à moda antiga. Parabéns, Davi, ela falando. Muito obrigado. E também tem pessoas aqui que curtiram, não é? Sim, perfeito. Tem aqui o Valmir Ribeiro Timbal, Adma Matos, Aidil Mota, Kátia Lauton, Leila Souza, JB, Acho que depois da hora Vânia marcada. Costa, Dulce Scheidegger, né? E outros. Muito bem. Bom, que bom. Acho que depois do horário marcado que a gente tinha combinado, eu não pude vir. E vim no horário posterior, acabei achando que ia ter pouca gente. Ou não ia ter ninguém, na verdade, né? Mas que bom que viram. Fico feliz. Né? E é um prazer estarmos aqui trocando essa ideia. Muito bem, pessoal. Então, tá aí, o Jonatas nos falou, né? Nos chamou a atenção a respeito de um assunto muito, muito importante para as famílias, e é isso que está nos dando a motivação para essas lives. E a gente se despede e a gente fica torcendo e orando para que o Senhor possa continuar lhe abençoando e usando você para a glória dele na sua casa, na sua vizinhança, entre os seus outros parentes e assim por diante, tá bom? Que Deus continue dando a você muita alegria e muito prazer de ser instrumento na mão dele para abençoar muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe.